Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amados, nós queremos falar essa noite sobre a volta de Cristo. O irmão Jackson abriu o culto essa noite, muito bem colocado, usado pelo Espírito Santo. Falou do profeta Isaías, o profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque foi o profeta que mais anunciou a vinda do Messias. E era a mensagem que Israel almejava ouvir. Era a vinda do Messias. E era o desejo no coração dos judeus, era que o Messias, o Salvador, o ungido, se manifestasse. E eles passaram anos ouvindo essa mensagem, esperando a manifestação do Messias. Só que quando o Messias se manifestou, eles, ao invés de receber com alegria e com gozo, acabaram rejeitando. E o pior, endureceram o seu coração ao ponto de hoje, já fazem 2000 anos que o Messias Jesus veio, e eles ainda continuam esperando, porque não creram que Jesus era o Messias. Então eles estão esperando já, meu irmão, desde que Israel se tornou nação. Há mais de 3000 anos eles estão esperando o Messias. Só que o Messias já veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e assentou à direita de Deus, e prometeu que voltaria novamente. O texto que nós acabamos de ler diz muito claramente, quando Jesus estava ali se despedindo dos seus discípulos, ele disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, né? Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria a vocês, mas eu estou indo preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez para levar vocês para que estejam comigo. Então Jesus disse que ia preparar lugar. Não é que ele subiu lá com a colher de pedreiro para ir fazer uma casa, não é isso. Ele já estava tudo preparado, na verdade. Ele foi preparar o caminho, preparar o lugar, ele quer dizer que foi preparar o acesso, porque até então nós estávamos impedidos de ir. Mas quando Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou, e deu a nós a graça de crermos nele, então por essa fé nele, o acesso foi entregue a nós. Hoje nós temos o acesso de ir para onde ele foi. Mas ele foi, irmão, partiu. E quando Jesus estava partindo, obviamente seus seguidores estavam tristes em saber que o Senhor estava indo. E eles iam ficar ali, não sós, mas o Espírito Santo viria estar com eles. Mas eles ficavam ali preocupados e tristes com aquilo. Mas Jesus disse que não era motivo para ele se conturbar, porque ele voltaria para levá-los. Então ficou, irmãos, essa promessa para nós. Promessa essa que Jesus fez, que viria buscar o seu povo. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Jesus prometeu. E essa promessa ainda, ela não se cumpriu. E assim como a promessa do Messias, ministrada pelo profeta Isaías, tinha que se cumprir, e se cumpriu com o aparecimento de Jesus, o Messias, o Senhor, do mesmo jeito, essa promessa que Jesus nos fez, que viria nos buscar para nos levar para Ele, ela também vai se cumprir. Ela também tem que se cumprir, porque é palavra do próprio Deus. Ou seja, um dia Jesus voltará para buscar os que lhe pertencem, os que são seus. E quem são esses que lhe pertencem, que são seus? Todo aquele que crê nele e que obedece a sua palavra. Então Jesus virá nos buscar. E como é que ele virá nos buscar? Como vai acontecer isso? 1 Tessalonicenses 4, como é que ele vem nos buscar? Através, diz aqui, 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Então o Senhor prometeu que virá nos buscar. E como Ele virá nos buscar? Mediante o arrebatamento. O apóstolo Paulo recebeu a revelação do Espírito Santo e registrou aqui na carta que ele escreveu à igreja de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, e disse que Ele viria nos buscar através do arrebatamento. Do arrebatamento. E Paulo explica aqui que no momento que Cristo vier buscar a igreja no arrebatamento, os que morreram em Cristo, crendo em Jesus, vão ressuscitar primeiro, aí em seguida nós que estivermos vivos, juntamente com os mortos ressuscitados, seremos arrebatados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então o Senhor virá nos buscar, Ele prometeu, e a forma como Ele virá nos buscar é através do arrebatamento. E embora, irmãos, o raptus, porque a palavra arrebatamento significa raptus, né? Tirados repentinamente com força. Embora o rapto será repentinamente com força, haverão no momento do arrebatamento, nos dias que antecedem o arrebatamento, e no momento, no dia, na hora e no minuto exato do arrebatamento, haverão eventos visíveis. E que eventos visíveis serão esses que acontecerá no momento do arrebatamento? Nós estaremos, o arrebatamento, vamos dizer que ele vai acontecer exatamente agora, nesse minuto, nesse exato minuto. Então haverão eventos visíveis. E que eventos visíveis serão esses? Que já vem de alguns dias, de alguns anos que esses eventos visíveis eles vêm acontecendo. Vamos ver quais são esses eventos visíveis. Primeiro, a sociedade estará mergulhada num caos social. No dia do arrebatamento, ou mesmo nos anos, nos meses, nas semanas que precedem o arrebatamento, e no dia do arrebatamento, no dia, exato minuto do arrebatamento, a sociedade estará mergulhada num caos social. Vai lá em 2 Timóteo 3, só um pouquinho mais na frente aí, nós estamos aí em Tessalonicenses, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, quer dizer, sem amizade, sem amor, irreconciliáveis, quer dizer, povo que não quer reconciliação, caluniadores, incontinentes, quer dizer, entregue aos prazeres, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz aqui o quê? No dia da vinda do Senhor, a sociedade estará mergulhada num caos social. O mundo estará mergulhado num caos social, uma depravação, orgias, rebeldia, mortes, assassinatos, obediência, orgulho, soberba, arrogância, prepotência, altivez, a falta de amor, a violência, a brutalidade, a ignorância, a falta de amizade, de amor, de companheirismo. O mundo estará mergulhado nesse caos social. Também Mateus capítulo 24, versículo de número 37. Mateus 24, versículo 37. O mundo estará mergulhado num caos social, numa depravação, numa imoralidade, na perversão. O mundo estará andando totalmente na contramão da vontade de Deus. No dia que Jesus vier buscar a igreja, o mundo vai estar andando totalmente na contramão da vontade de Deus. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, que representa o arrebatamento, comiam, bebiam, que o povo queria saber de farrear, de brincar, casavam-se, davam-se em casamento, divórcio, muita separação,
e até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Lucas 17, versículo de número 26. Lucas 17, 26 diz: assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, plantavam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Amém. Então o que nós estamos vendo aqui, irmão? Que o raptus da igreja, o arrebatamento, tirados repentinamente com força, acontecerá. Porém haverão eventos visíveis, tanto antes desses dias, como no dia do arrebatamento. Nós estamos vendo aqui como o mundo vai estar no dia, no exato momento do arrebatamento. Nós vimos aqui que vai ser como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Nós sabemos que tanto nos dias de Noé como nos dias de Ló, a prostituição, o adultério, o divórcio, também a homossexualidade ou homossexualismo, como queira chamar, estava, irmão, em altíssimo grau. Os homens eram amantes de si mesmos, cada um plantava, construía, vendia, edificava, ou seja, só queria saber de negócio, de dinheiro. Havia ganância no coração do homem. Os homens estavam ocupados demais, correndo demais atrás dos seus projetos e sonhos. Sim, os homens estavam ali totalmente, uma vida voltada para os deleites e os prazeres. E ele disse que no dia do arrebatamento a sociedade estaria do mesmo jeito. E nós olhando para a sociedade que nós estamos vivendo hoje, meu irmão, nós estamos vendo que esse terreno, esse cenário já está preparado para o arrebatamento. Amém? A sociedade estará mergulhada em um caos de depravação no dia da vinda do Senhor. Já imaginou aí? A gente prega a vinda do Senhor direto. A gente vai na rua, Jesus está voltando. Você vai entregar folheto, se arrependa, Jesus está voltando. A gente vai para a rádio, vai para a internet, a gente está lá pregando, Jesus está voltando. O mundo não está nem aí. Ele disse lá que as pessoas iam estar comendo e bebendo, ou seja, querendo curtir, diversão, entretenimento, as pessoas entreguem aos prazeres, às orgias, meu irmão, e o povo não quer dar ouvido para esse anúncio, esse aviso que Jesus está voltando. E no dia que Jesus voltar, vai pegar eles todos desprevenidos, mergulhados num caos de depravação e de imoralidade e de perversidades. Esse será o cenário mundial do dia da vinda do Senhor. Imagina o terror na hora do arrebatamento. Imagina o pavor. Esse povo aí tudo brincando, curtindo, tudo rindo, dando gargalhada, tudo se prostituindo, tudo se embriagando, tudo farreando, e de repente no céu o sinal do Filho do Homem. Então será um momento de terror para o mundo, meu irmão. E o cenário do mundo será esse. E nós podemos olhar claramente hoje, que o cenário hoje é propício para esse dia, para o dia do arrebatamento. Nós estamos vivendo hoje o cenário que não vai mudar, o cenário é esse. Cenário de orgia, depravação, que só tende a piorar cada vez mais. Vai mudar, mas para pior cada vez mais. A segunda coisa que vai acontecer no dia do arrebatamento, no dia do arrebatamento vai estar acontecendo isso, que as pessoas não quererão mais ouvir a sã doutrina. Vamos lá para 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Está escrito assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, quer dizer, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. O que ele está dizendo? Que no dia, na hora, no minuto do arrebatamento, as pessoas não vão estar querendo dar ouvidos à verdade. As pessoas vão estar entregues a fábulas, a conto, a mitos, a lendas. Vão juntar para si mestres
que vão pregar apenas o que elas gostam de ouvir, porque elas têm coceira nos ouvidos. Esse será o cenário do momento, do minuto do arrebatamento. Amém? Pessoas não vão querer estar dando ouvidos à mensagem de Deus, não vão querer sofrer, suportar, aguentar, viver, praticar. Porque você está pregando aqui sobre santidade, aí surge uma igreja de lado que não prega nada de santidade. Não, irmão, você pode viver do jeito que você quiser, pode fazer do jeito que você quiser, usa a roupa que você quer, se extravague, viva a extravagância do jeito que você quer, Deus lhe ama desse jeito, você vai ser salvo desse jeito. Aí tem outra igreja aqui pregando santidade, você acha que o povo vai para onde? Prega santidade, prega renúncia, é claro que o povo não vai querer ficar aqui. O povo vai querer ir para outra igreja que está prometendo salvação, porém, que eles podem beber a cachaçinha dele, a cervejinha dele, podem se prostituir e viver a vida do jeito que eles querem. É claro que eles vão querer ficar lá. Só que, isso por quê? Porque eles não querem dar ouvido à verdade. Eles ajuntam para si mestres que pregam de acordo com o que eles querem ouvir, de acordo com a ganância deles, que eles têm coceira nos ouvidos. Assim vai estar o cenário no momento do arrebatamento. Outra coisa, qual será a situação da igreja? Nós falamos aqui do mundo, da sociedade. Sociedade vai estar nesse declínio, política vai estar, sociedade vai estar corrompida, né? Nós vimos aqui em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 4, vai estar corrompida, e junto obviamente a política, né? Todos os poderes que regem a nação vão estar, as nações serão corrompidas, estarão entregues à corrupção. E também vimos aqui que as pessoas não vão querer mais dar ouvido à verdade, à sã doutrina, vão ter coceira nos ouvidos para juntar para eles mestres que vão pregar o que eles querem. Isso é o cenário do mundo, o cenário aí do mundo, o cenário religioso das demais religiões. Mas e a igreja? Qual será a situação da igreja no dia da vinda do Senhor? Isso aqui é o mais preocupante, Qual será o cenário da igreja, a situação da igreja no dia do arrebatamento, na hora do arrebatamento? Como é que a igreja vai estar? O que é que a Bíblia diz sobre isso? No dia do arrebatamento, no dia que Jesus vier buscar o seu povo, como é que a igreja vai estar? Como é que a igreja vai estar se comportando? Qual vai ser a situação da igreja? A igreja vai estar fria. Mateus 24, verso 12. Mateus 24, verso 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A igreja vai estar vivendo uma frieza terrível. Muitos, a maioria, ele diz. Ele não está falando aqui do amor do mundo, porque o mundo não tem amor. Ele está falando do amor da igreja. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a primeira situação da igreja no dia do arrebatamento é que muitos de nós vamos estar vivendo um momento de frieza. Frieza no amor, frieza na vida de oração, frieza na devocional bíblica, da leitura bíblica diária, frieza nos desejos de vir para o culto, frieza na vontade de fazer a obra de Deus, uma frieza vai estar atingindo muitos de nós. Então é preciso você despertar aí, meu filho. Eu quero que Deus lhe dê uma chacoalhada essa noite com essa palavra, em nome de Jesus. Então, muitos vão estar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vai estar frio, de muitos, não de todos. Mas quem perseverar até o fim vai ser salvo. Quem perseverar até o fim o quê? No fervor, na perseverança, na insistência, na permanência, no envolvimento, na busca. Então a primeira situação da igreja que eu quero falar aqui essa noite, o cenário da igreja do Cristo, do Senhor, no dia do arrebatamento, é que parte da igreja vai estar fria. Outra situação em que a igreja estará vivendo, estará dormindo. Mateus 25, estarão dormindo. Mateus 25, verso 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. A igreja estará dormindo, ou seja, a igreja não será mais aquela igreja
que trabalha tanto como a igreja do tempo dos apóstolos. Isso aqui é um fato, é um fato. Por mais que a igreja hoje esteja trabalhando, mas na verdade nós vemos que a igreja não trabalha, não chega aos pés do esforço e do trabalho que a igreja no tempo dos apóstolos, amém? Então a igreja estaria dormindo, estaria meio que acomodada, estaria dormindo, cansada talvez de esperar. O noivo tardou, tomaram suas lâmpadas e adormeceram. Sim, só que esse dormir aqui não significa que elas vão ser condenadas, porque mesmo dormindo, cansados, estariam preparados alguns, outros não estariam preparados. Então um cenário é que a igreja estaria dormindo, estaria meio que acomodada, estaria mesmo que meio que cansada de esperar, e acabaria ali toscanejando, dormindo, esperando a vinda do Senhor. A outra situação em que a igreja estará, a parte dela estará despreparada. Do verso 3 ao 13, vamos ler. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, aliás, saiam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Então o que ele mostra aqui agora? Que uma parte da igreja estará totalmente despreparada para a vinda do Senhor. Você viu isso aí? As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, o arrebatamento aconteceu. À meia-noite ouviu-se o clamor, aí veio um esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, as que não estavam, não puderam entrar. Depois foram bater para entrar, mas não podia mais. Então significa, irmão, preste bem atenção, que na hora do arrebatamento, no exato momento do arrebatamento, muitos de nós estaremos totalmente despreparados para esse momento e não vão poder ser arrebatados. É o que o texto está dizendo. Esse é o cenário da igreja para o dia do arrebatamento. Estão todas juntas, a igreja está todo mundo junto, todo mundo com a lamparina na mão, todo mundo cochilando, mas houve uma diferença. Umas, embora cochilando, tinham azeite sobrando. Outras cochilaram, mas não tinha mais azeite. Porque muitos, embora estejam cansados, mas continuam com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Estão cansados, mas estão em santidade. Então, como o presbítero Clécio falou agora há pouco, no momento do louvor. Há momentos aqui nós estamos meio baqueados, meio fracos, meio que cansados, mas o Espírito de Deus está aceso na nossa vida. Agora tem outros não. Então, irmão, no dia do arrebatamento, momento do arrebatamento, muitos de nós, não poucos, escute isso, muitos de nós estarão totalmente despreparados e não poderão subir no arrebatamento. Não poderão subir. Então que você possa, que nenhum de nós aqui venhamos ser desses, amém? Que nós sejamos da parte dos que estão preparados, com a lâmpada acesa. Está todo mundo aqui junto, ouvindo a mesma doutrina, a mesma palavra, e isso vai depender entre você e Deus. Entre você e Deus. Isso é triste, é preocupante. Outra coisa também, que vai estar acontecendo na igreja, no dia do arrebatamento, que muitos estarão em apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Muitos estarão vivendo em apostasia, ou seja, não estarão mais crendo na verdadeira doutrina, não estarão mais crendo no verdadeiro evangelho, terão apostatado, continuarão no meio da igreja, continuarão levando o nome de Jesus, continuarão com título de cristãos, porém estarão em apostasia, muitos de nós. 1 Timóteo 4, verso 1 diz: mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios.
Então está dizendo que outro momento que muitos estarão vivendo no dia do arrebatamento. Isso é a igreja, isso é para a igreja. Do mundo eu já falei, agora eu estou falando os sinais dentro da igreja, da vinda de Cristo, que vai estar acontecendo dentro da igreja no momento da vinda do Senhor. Muito claramente diz que alguns ou muitos terão apostatado da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônio. Então, continuarão com o título de cristão, levando Bíblia, se intitulando o evangélico, como criaram esse título para nós nas últimas décadas, levando o título de evangélico, porém terão apostatado, não crerão mais e não estarão mais vivendo nem pregando a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho. Estarão, sim, usando o título de cristão, mas distante da verdadeira doutrina do evangelho. Alguns estarão no mundo, apostataram e foram para o mundo, outros apostataram para seguir falsas doutrinas e heresias, que é o caso aqui que ele diz, porque vão dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, ou seja, vão receber doutrinas estranhas, demoníacas, que não eram doutrina do Espírito Santo, não era doutrina bíblica verdadeira. E essa doutrina vai fazer com que ele vai levar muitos a crer nessa doutrina e apostatar da verdadeira doutrina. E isso eu digo para vocês com toda a convicção que nós estamos vivendo esse momento. Esse momento já estamos vivendo. Tudo nós estamos falando aqui, a igreja já está vivendo hoje. Só vai aumentando cada vez mais. E isso significa que o cenário para a vinda de Cristo já está preparado. Outra coisa que vai estar acontecendo dentro da igreja, no dia do arrebatamento, é que muitos falsos profetas e falsos cristos vão surgir e vão enganar muita gente. Mateus 24, verso 11, diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Amém. Então, outra situação que a igreja vai estar vivendo na vinda de Cristo, é que muitos falsos profetas e muitos homens se dizendo ser Jesus, e muitos homens se dizendo ser profetas, porém falsos, obviamente, estarão dentro da igreja enganando muitas pessoas. Então, esse momento do arrebatamento, muita gente vai estar enganada, seguindo falsos cristos e seguindo falsos profetas, e tudo isso por causa dos grandes milagres que eles operam. O texto fala isso. Operam tão grandes milagres que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, esse será o cenário também, o dia da vinda do Senhor. E outra coisa, outro cenário, do dia da vinda do Senhor, dia do arrebatamento, a obra de Deus terá virado uma fonte de lucro, mediante as muitas heresias. 2 Pedro capítulo 2, segunda carta do apóstolo Pedro, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, antes da epístola de João. 2 Pedro capítulo 2, a obra de Deus terá virado uma fonte de lucro, mediante as muitas heresias que estarão sendo pregadas. Olha aqui como é que vai estar a situação de uma parte da igreja no dia do arrebatamento. Capítulo 2 de 2 Pedro, verso 1: e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos mestres ou doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dorme. Olha como é que vai estar uma parte da igreja, irmão. Muitas heresias serão introduzidas, ele diz aqui. Os falsos profetas que estarão atuando no meio da igreja introduzirão, colocarão dentro da igreja heresias tão destruidoras, que vão levar a igreja de Cristo a negar o próprio Cristo. Mesmo o povo professando crer em Jesus, levando a Bíblia, mas ao mesmo tempo negando Jesus por não obedecer sua palavra e por estar distorcendo sua palavra. Então eles levarão o povo a
a negar Jesus, distorcendo a palavra de Deus. E outra coisa, a obra de Deus terá virado uma fonte de lucro, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Eles vão distorcer tanto as escrituras no dia do arrebatamento. As escrituras terão sido tão distorcidas, para que eles possam praticar o comércio em nome de Deus, em nome de Cristo. Por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, ou seja, com mentira, com distorção, adulterando o evangelho, prostituindo a palavra de Deus. Então eles vão fazer da obra de Deus uma fonte de lucro. No dia do arrebatamento, grande parte da igreja terá virado simplesmente um comércio, um instrumento de lucro, um mercado. A obra de Deus terá virado uma fonte de lucro para aproveitadores, homens de mente contaminada, corrompida e privados da verdade. Então no dia do arrebatamento, imagina aí, meu irmão, a igreja de Cristo sofrendo, gemendo, esperando a volta de Cristo, e o mundo aí brincando, usando o nome de Jesus, né, para fazer shows e promover o comércio e enriquecer as custas disso. No dia do arrebatamento, isso estará acontecendo, como já está acontecendo, e no dia do arrebatamento continuará acontecendo. Cristo vai tirar o seu povo do meio desse grande comércio, desse grande movimento herege e apóstata que aí está. Outra coisa que vai estar acontecendo, aliás, no dia do arrebatamento, a verdadeira igreja de Cristo, quando nós vimos o que? Os falsos profetas operando grandes milagres, o povo seguindo os falsos profetas, os falsos cristos, as heresias entrando dentro da igreja, as pessoas sem querer dar ouvido à verdade, seguindo o evangelho mais fácil, que na verdade não é o verdadeiro evangelho, é um outro evangelho que Paulo disse para os coríntios. O grande comércio em nome de Deus, grandes movimentos mercantilistas, movimentando milhões em nome de Cristo, por causa da avareza. As heresias introduzidas dentro da igreja, levando o povo, mesmo o povo dizendo que crê em Jesus, mas ao mesmo tempo negando Jesus. E as pessoas usando o nome de Jesus para promover esses eventos hereges que levam a parte da igreja a essa prostituição espiritual, a essas orgias espirituais. E enquanto isso, a igreja verdadeira do Senhor estará sofrendo uma grande tribulação mundial, mediante o surgimento do anticristo. Enquanto isso, o mundo está, a falsa igreja vai estar vendo esse momento aí eufórico de orgia. A verdadeira igreja, o anticristo terá se levantado e a verdadeira igreja estará sofrendo a maior perseguição que a igreja já sofreu em toda a sua história, porque não será uma perseguição apenas local, como foi lá com os crentes de Jerusalém, mas uma perseguição mundial contra a igreja em todas as partes do mundo. A igreja vai estar, preste bem atenção, no dia, no momento, no minuto que for acontecer o arrebatamento, a igreja vai estar sofrendo uma grande tribulação mediante a manifestação do anticristo. Vamos ler dois textos. O primeiro está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, que mostra a manifestação do anticristo antes do arrebatamento. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus, o Messias, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Preste atenção. No dia do arrebatamento, o anticristo terá se manifestado. Ele diz muito claramente que a igreja estará em apostasia e o anticristo terá se manifestado. O anticristo estará aí, manifesto. E fazendo o quê? Perseguindo a igreja, matando os cristãos. Apocalipse capítulo 13. Isso aqui nós não precisamos falar muito, porque domingo passado nós tiramos aqui mais de 1 hora de culto só para falar sobre a grande tribulação que a igreja vai sofrer
antes do arrebatamento. Aqui, como Apocalipse 13, do verso 1 até o verso 10, ele fala da manifestação do anticristo. E no verso número 7 ele diz: e foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Amém. Então, irmãos, no dia do arrebatamento, preste bem atenção, no exato momento do arrebatamento, enquanto o mundo está vivendo um caos de depravação social, o anticristo, a igreja, uma parte da igreja vai estar em declínio e apostasia e depravação espiritual. A obra de Deus terá virado uma fonte de lucro na mão de muitos homens. O anticristo terá se manifestado e a igreja verdadeira estará sofrendo a pior e maior perseguição de toda a sua existência, desde que ela foi fundada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, esse será o cenário em que a igreja estará vivendo e o mundo estará vivendo no dia, na hora, no exato minuto do arrebatamento. Então, no meio de todo esse caos, a igreja vai estar sofrendo, sendo perseguida, porque não quis se submeter ao domínio do anticristo, a falsa paz que ele trouxe. Então, no meio de todo esse caos, que na verdade para o mundo será um tempo de paz, mas de uma falsa paz, onde haverá unificação da moeda, uma unificação política e uma unificação religiosa, onde todas as religiões estarão unidas num só propósito, e porém distantes do Senhor. Então, no meio de todo esse caos, então virá o Senhor Jesus nas nuvens em glória, para ser admirado pela sua igreja. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Volte aí. Agora vamos ver como é que vai acontecer o momento exato do arrebatamento. Nós já vimos aqui o cenário, o mundo está mergulhado no caos. A sociedade está vivendo uma depravação, orgias. As pessoas estarão entregues aos deleites e prazeres. E o mundo estará vivendo uma falsa paz. A unificação, as igrejas estarão unificadas, prostradas mediante o trono do anticristo. E a igreja verdadeira do Senhor estará sofrendo, sendo perseguidos, mortos, torturados e mortos, assassinados, por causa do nome do Senhor. Então, no meio de toda essa turbulência, o Senhor virá nas nuvens do céu para ser admirado pelos seus santos em glória. Como está aí em 2 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 7 diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando ele vier, no arrebatamento ele diz, verso 10, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre nós. Amém. Então, irmão, o que é que nós vamos começar a ver agora aqui, nesse momento da pregação, para a gente já entrar, já começar aí, concluindo a pregação, que o mundo vai estar vivendo um caos, depravação, orgias, bebedeiras, farras, porém uma paz, onde ninguém vai fazer mal a ninguém, onde o problema financeiro mundial terá sido resolvido, as religiões nenhuma protesta mais contra a outra, está todo mundo unido. A apostasia está dentro da igreja como nunca teve antes, a igreja virou um comércio como nunca virou antes, e a igreja verdadeira vai estar sofrendo uma grande perseguição. Aí então, o Senhor aparecerá no céu, para ser admirado pelos seus santos. Nós que estaremos sofrendo nesse tempo, vamos ver Jesus vindo nas nuvens, e vamos nos admirar com a glória dele quando ele vier. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7, ele diz assim: o mundo entrará em pavor ao ver o Senhor nas nuvens com grande poder e glória, mas a igreja estará totalmente feliz com isso. Apocalipse 1:7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e
todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. O que é que ele está dizendo? O que é que ele está dizendo? Que quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai vir nas nuvens do céu, e todo mundo vai ver ele vindo nas nuvens do céu, ele vindo com grande poder e glória. E ele diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, vão se lamentar. Por quê? Porque o mundo não quis ouvir a mensagem da igreja, o mundo se prostrou mediante o trono do anticristo e do falso profeta, o mundo preferiu viver nas orgias, na depravação, o mundo preferiu viver, a parte da igreja preferiu abandonar os retos caminhos do Senhor, a parte da igreja que preferiu se entregar a apostasias e às heresias, agora vão olhar ele vindo nas nuvens do céu e vão se lamentar sobre ele. O mundo será tomado de pavor no momento da vinda do Senhor, mas a igreja não. A igreja vai admirar a vinda do Senhor em glória, amém? Então vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser? Pronto, agora nós já vimos aí o cenário mundial, amém? Tudo. Agora vamos ver como é que vai ser o exato momento. Jesus já está aparecendo nas nuvens. Como é que vai ser? Vamos ver. Mateus 24. Mateus capítulo 24. Versículo 29. Vamos ver aqui como é que vai ser o exato momento da vinda do Senhor. Olha o que é que vai acontecer com o mundo. Você viu que o povo está curtindo aí, todo mundo rindo, brincando. Olha o que é que vai acontecer. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, escute, vai ficar tudo escuro, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, o sol vai deixar de brilhar. Pleno meio-dia, vamos dizer que vai acontecer meio-dia, o sol vai deixar de brilhar. E quando a gente pensar que o sol deixou de brilhar, a lua vai aparecer, as estrelas, nada. A lua não vai dar a sua luz e pelo contrário, as estrelas vão cair do céu no momento que Jesus estiver nas nuvens para vir buscar a sua igreja. Olha o cenário de terror para o mundo. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. O mundo ficará escuro. Lá em Marcos 13 também, vamos ler, é importante ler, Marcos capítulo 13. Marcos 13, verso 24. Eu quero ler todos três. Marcos 13, 24. Ora, depois da aflição, daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Lucas 21 e 25. Lucas 21 e 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Preste atenção, olha aí. E na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com grande poder e glória. Amém. Então o que é que vai estar acontecendo, irmão? O sol vai escurecer, a lua não vai brilhar, o mundo vai entrar em pânico e alvoroço. O que está acontecendo? Os cientistas não vão saber explicar o que está acontecendo. E de repente, no meio de toda essa escuridão, lembra da praga que Deus enviou lá para o Egito? Não lembro qual foi das pragas, mas a praga das trevas, da escuridão. Diz lá o texto que era tão escuro que era capaz de ser apalpado.
era densas trevas, espessas trevas. Era escuro, tão escuro no meio da rua que ninguém enxergava um palmo diante do seu nariz. As trevas que Deus mandou no dia do juízo que ele enviou lá para os egípcios, quando o povo de Deus estava lá no Egito. As mesmas trevas cairão no dia que Jesus, na hora que Jesus vier buscar a sua igreja. E então no meio dessas trevas, desse caos, o que é que vai acontecer? Ele diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que é isso? Brilhará uma luz mais forte do que a luz do sol, iluminará toda a terra. E no meio daquela escuridão, que os homens procurando as coisas e não encontrando, eles vão ver aquela luz brilhando, e ao olhar para cima, vão ver uma luz mais forte do que o sol, e eles vão ver Ele, Jesus, o nosso Senhor, nas nuvens, que vem resgatar a sua igreja, que vem buscar o seu povo. Nesse momento, o que é que ele vai fazer? Como disse em Mateus 24 e em Marcos 13, ele enviará os seus anjos, que ajuntará os seus escolhidos dos 4 ventos da terra, para estar com ele. Nessa hora, meu irmão, tudo estará escuro. Nós estaremos aqui, sim, alegres e contentes, sem um pingo de medo, porque o Espírito Santo vai testificar, Ele está vindo resgatar a sua igreja. Então a luz brilhará no céu, será Ele vindo nas nuvens, e a igreja vai se admirar e vai dizer: é Ele, é por Ele que nós esperávamos, era Ele que nós desejávamos. E ali a igreja será tirada naquele momento, será resgatada naquela hora. Mas o mundo estará em caos, meu irmão. A igreja que não quis ouvir a exortação da santidade estará em caos. O mundo estará em pânico. Veja lá em Apocalipse capítulo 6, como é que o mundo vai estar na hora da vinda do Senhor. Apocalipse 6, aleluia, glória. Ali, quando isso acontecer, irmão, tudo ficar escuro, aí não vai ter mais tempo, ninguém sabe, não me arrependo agora. Não, agora não dá mais tempo não, filho. O tempo já passou. Quem tiver limpo, que se limpe mais. Quem tiver sujo, que se suje mais. Não dá mais tempo. O tempo é hoje, aqui e agora. Se você ainda quiser ser salvo, é hoje, aqui e agora. No dia não dá mais tempo. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Olha o que é que vai acontecer na hora da vinda do Senhor. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto de terra. Um tremor de terra. Um terremoto grande vai acontecer. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Já viu a cena aí, irmão? Os homens vendo os asteroides caindo sobre a terra, cruzando o céu, tudo escuro, e os asteroides cruzando os céus. Um terremoto no meio dessa escuridão, imagina. Verso 14. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? As pessoas estarão correndo, irmão, para se esconder dentro dos buracos. As pessoas estarão correndo desesperadas, meu irmão, para correr dentro do meio das pedras. Ricos, tribunos, homens poderosos, reis, potências, estarão todos correndo para se esconder dentro de locas, de buracos. Estarão gritando: pedras caiam em cima de nós e nos cubram para nos esconder da ira de Deus e da ira do Cordeiro. Vai ser esse o cenário, irmão. Vai ser desse jeitinho que vai acontecer no dia da vinda do Senhor. Mas então a igreja será tirada em glória e subirá para o encontro com o noivo, para as bodas do Cordeiro. Lá em Apocalipse capítulo 19, vamos ver. Enquanto o mundo, a igreja estava sofrendo, você viu, e o mundo estava vivendo a alegria.
Agora vai acontecer o contrário, o mundo agora está em desespero, e a igreja agora está sendo recebida em glória lá no céu. Apocalipse 19, versos 5 ao 9, vamos lá. Apocalipse 19, verso 5 diz: E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e todos que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, ali é os salvos que já estão no céu, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Nesse momento a igreja estará entrando nas bodas do Cordeiro, e bem-aventurado aquele que é convidado às bodas do Cordeiro. A igreja estará em glória. Apocalipse capítulo 7, perdão. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Um pouco d'água, por favor, irmão. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão. Olha aqui onde é que a igreja vai estar. No meio de todo esse caos, o mundo vai estar em pânico, você viu? Vai estar todo mundo aqui correndo com a mão na cabeça, gritando. E a igreja vai estar aqui, ó. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Somos nós, a igreja salva. De todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Diante de quem, irmão? Do trono. E perante quem? O Cordeiro. Trajando vestes brancas, que são a vida de santidade. E com palma nas mãos, quer dizer, alegres, contentes, cantando. O sofrimento acabou. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, aliás, e dos 4 animais. Prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes, as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairão sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, enquanto o mundo vai estar em alvoroço, em caos, em pânico, a igreja terá sido tirada, estará nas bodas do Cordeiro, diante do trono, como diz o texto, vendo o Pai, vendo o Cordeiro Jesus, junto com os milhões e milhões de anjos, e todos reunidos com palmas nas mãos, cantando e adorando o Senhor. E agora, longe de todo sofrimento, de toda dor, e de todo tipo de sofrimento que possa querer vir contra nós, não terá mais poder, estaremos livres de tudo. Assim será o arrebatamento da igreja. E assim, meus irmãos, sim, terá se cumprido o arrebatamento. A igreja estará lá com o Senhor. Enquanto nós estamos lá, você viu? Em glória, com o Senhor, lá no céu, em muita glória. O mundo estará aqui vivendo um grande caos. E a parte da igreja que não se aprontou, estará em profunda agonia e angústia,
e desespero, sem ter mais chance e nem esperança de ser salva, porque desprezou as oportunidades que tinha. Está em Mateus 25, do verso 10 ao 13. Mateus 25, do verso 10 ao 13, quando acontece o arrebatamento, na parábola das 10 virgens. Mas tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras, a outra parte da igreja que não estava preparada, querendo entrar. Chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Então, irmãos, a parte de nós, da igreja, que ao ouvir, mesmo ouvindo essa palavra, mas que não se preparou, que não se aprontou e que vai ficar, o mundo vai estar vivendo um caos, e essa parte da igreja vai estar correndo para os templos, e nas ruas rolando pelo chão, clamando e gemendo, pedindo a Deus uma oportunidade, orando, clamando, gritando, pedindo a Deus, querendo subir também, mas não haverão mais oportunidade. O Senhor dirá para eles: eu não vos conheço. Estarão batendo e clamando: abre-nos a porta. Ou seja, bater quer dizer orar, clamar, gritar, suplicar, pedindo a Deus uma chance. Então é assim que vai ficar a parte da igreja que não se preparou. E eu acho interessante, irmão, isso, porque há muitos em nosso meio que não crê, e que vão viver esse momento. Quando vê que a igreja foi tirada, é que vão despertar que isso era uma realidade. E quando se verem aqui na terra, depois da igreja ser tirada, quando se verem aqui na terra sem oportunidade, sem chance, aí, meu irmão, o desespero vai tomar conta, porque não haverá mais oportunidade, não haverá mais chance. Então, os céus que se abriram com a vinda de Cristo para buscar a sua igreja se fecharão. Sim. E cairá sobre o mundo a maior tribulação que já se pôde mencionar desde que o mundo é mundo. Depois que a igreja for tirada, no momento do arrebatamento, você viu, vai estar tudo escuro, a única luz que vai brilhar é a presença de Jesus. A igreja vai ser arrebatada rapidamente para encontrar o Senhor nesse momento. O mundo vai estar, o povo correndo com a mão na cabeça, desesperado, se escondendo, gritando, com medo, se lamentando, chorando, gemendo. Enquanto isso, o Senhor ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos da terra e levar para Ele, através do arrebatamento. E depois que a igreja subir e for arrebatada, os céus que se abriram com a glória de Cristo se fecharão. E as pessoas ficarão aqui embaixo, num caos e num desespero. E aí eles vão sofrer agora pior momento que o mundo já ouviu falar, que será o momento das 7 taças da ira de Deus, que isso nós vamos ver no domingo que vem. Vamos ver no domingo que vem. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que vocês podem ter a mais absoluta certeza que vai acontecer do jeito que está escrito. Tudo que está escrito, que nós lemos aqui esta noite, é da forma como vai acontecer. Não vai ser alterado nem um tio, e não vai ser retirado nem uma vírgula. Vai acontecer exatamente da forma como está escrito. Só cabe a você e a mim, a igreja, se aprontar para esse momento, para essa hora. Porque se nós não estivermos prontos, quem não estiver pronto, tenha certeza, você vai ficar. Se você quer preferir o mundo, fique à vontade. Se você quer preferir os prazeres, a prostituição, as orgias, fique à vontade. Se você quer continuar na desobediência, se sujando, se maculando, fique à vontade. Mas saiba de uma coisa, você vai ficar. Você vai ficar e vai passar por tudo isso que nós acabamos de descrever. E o pior, que ainda está por vir, que é quando Cristo tirar a igreja, a grande tribulação que virá para todo mundo, para o mundo inteiro que vai ficar. Agora, se você se santificar,
começar a se preparar hoje, fazendo renúncias, obedecendo a Deus e vivendo para a glória de Deus, aí, meu irmão, aí você vai subir no dia do arrebatamento. Obedecendo o Senhor e vivendo para a glória de Deus, você vai subir e vai ser recebido em glória. E Jesus ainda vai dizer: vem bendito de meu Pai, e toma posse do reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Do jeito que está escrito é o jeito que vai se cumprir. Porém, aquela história de segunda chance, esquece, porque aquilo não existe. A chance é única, o arrebatamento é único, e é para quem estiver preparado.